Mas o que é cálculo de liquidação de sentença? O que acontece? O juiz, né, tem um processo, né, tem o autor, que entra com uma ação contra o réu, né, tem uma rixa contra o réu, né, porque quer que o réu faça alguma coisa ou deixe de fazer alguma coisa, lhe pague um dinheiro, ou sei lá o quê, né? Então você tem aí uma rixa, tem uma contenda, né? E isso vai ser resolvido na justiça. Então, para resolver isso, o autor ele conta com a ajuda, com o apoio ou com a tutela do poder judiciário, né? Do poder jurisdicional. E esse apoio ele vai tramitar dentro de um processo judicial. Então, o autor ele vai fazer lá o que a gente chama de petição inicial. Em outra aula também vou explicar para vocês o que é uma petição inicial. Vou até mostrar aqui, né, como é que é uma petição inicial, quais são as partes, o que está escrito ali, por que de cada coisa, tá? Eu vou estar explicando isso para vocês. Mas o autor ele entra, né, ele ingressa com uma ação a partir de uma petição inicial, né, onde isso vai ser distribuído. Aí vai ser marcada uma audiência de conciliação, né, entre o autor e o réu, né, mas antes disso também o réu ele vai ser citado, né, pela justiça, vai receber lá o telegrama da justiça, né, a cartinha. E aí o processo vai se desenrolar. Aí vai rolar e tal, um defende outra coisa, um defende outra coisa, documento, testemunha, isso e aquilo. E aí, em algum momento, o juiz ele vai deferir ou não uma perícia judicial, né, uma perícia contábil, aqui no nosso caso. Essa perícia pode ser realizada, o laudo vem para o processo, aí junta mais documentos, isso e aquilo, um defende, outro ataca. Lá no final, né, finalmente, né, talvez, né, muito provavelmente, com a resolução do mérito, o juiz ele forma as suas convicções, tá? A partir de tudo que foi dito no processo, a partir da análise, né, que ele fez da documentação juntada, a partir do que as testemunhas disseram, a partir do que o perito disse no laudo pericial, a partir de todos os elementos ali de prova, o juiz ele forma a sua convicção. No momento que ele forma a sua convicção, ele já está pronto para proferir uma sentença. Para ele agora é muito clara qual é a verdade. E nesse momento ele profere a sentença, né? Então a sentença também tem uma estrutura, né? Em outro momento também vou dizer aqui como é que é essa estrutura de sentença. Posso trazer aqui várias sentenças, né? Dos processos que eu já fui nomeado. E eu vou dizer aqui, né, em aulas específicas, como é que funciona. E aí, o que é a sentença? A sentença, basicamente, né, vai ter lá nos finalmente da sentença a condenação, tá? Aí o juiz vai lá, tendo em vista isso, aquilo e tal, não sei o quê, condeno o réu ou condeno o autor, né? Condeno o réu ao pagamento das verbas tais e tais. Danos morais, danos materiais, isso e aquilo, ao pagamento de tal verba e tal, papapá. Nesse momento, o que o juiz faz? Ele só diz quais são, digamos assim, né, os direitos ou deveres, né? Ele diz quais são os direitos que o autor vai ter frente às obrigações do réu, tá? Só tem letra ali, só tem palavra, só tem texto. Não tem número nenhum. Talvez tenha número quando o juiz fala que o dano moral vai ser de 5 salários mínimos, tá? Mas, para transformar essa sentença em valores monetários, é necessário realizar um cálculo de liquidação de sentença. Ou seja, é o momento em que a sentença vai se tornar líquida, onde o valor monetário vai ser atribuído pelo perito. E aí é onde a gente entra, tá?
Aí a gente vai fazer a interpretação da sentença, ver o que o juiz deu, o que o juiz não deu, né? O que o juiz mandou o réu ou o autor fazer. Na verdade, como é que se fala? O sucumbente, né? Sucumbente é quem sucumbe, quem perde, né? Às vezes o autor perde, às vezes o réu perde. Né? O sucumbente tem que fazer, né? Pagamento de verbas tais e tais. Então, o perito vai pegar essa sentença, vai fazer a interpretação de tudo, tá? Dependendo da situação, ele vai pegar os documentos que já estão nos autos, vai montar uma planilha de Excel, que vai ter lá, evidentemente, várias colunas, várias linhas, e no final desse cálculo vai se apurar um determinado montante. Que se o réu, né, tiver que pagar alguma coisa, então essa planilha já vai trazer o valor total que o réu deverá pagar ao autor. Tá? Ou seja, nesse momento, a gente tem a liquidação da sentença. Tá?